CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Então, Facebook, tá na hora da gente pensar em cancelar a conta, como é que tá? Então, Patrícia, a gente sabe que as redes sociais têm uma boa intenção de aumentar a interação entre as pessoas, né? Mas o que estamos vendo aqui, infelizmente, isso nem sempre é verdade, nem sempre o efeito é exatamente esse, né? Na verdade, a gente tem aí várias situações em que as redes sociais aumentam, né, o discurso, ou promove o discurso de ódio ou conflito, porque, na verdade, o que as redes sociais querem, na verdade, o objetivo delas, são empresas, é que você fique o maior tempo possível conectado nas redes sociais, né? E com isso ela vai sempre tentar te fornecer conteúdos que agradem a você. Então, isso tem um efeito ruim de manter os usuários dentro do que a gente chama de bolha, né? Ou seja, você vê apenas comentários e apenas postagens que são relativas ao que agrada em você, no que você já postou, né? Uma rede social monitora o que você posta, o que você curte, ela sabe quais são as suas preferências e ela tende, na verdade, manter você dentro da rede social também, né, selecionando, né, aquelas postagens que aparecem na sua linha de tempo, aquelas que agradam a você. Isso é um efeito negativo bastante ruim, porque, na verdade, você só consegue enxergar e só reforça pensamentos, né, que você, por acaso, tenha, né, ou que você tenha ou crenças que você tenha nesse caso, e aí aumenta essa situação. E aí a gente tem uma série de efeitos colaterais, como, por exemplo, aumento da ansiedade dos usuários, né? A permissão, por exemplo, ou permitir que eu faça o que chama de stalking, né? Ou seja, o bullying também, ou seja, as pessoas vão ficar acompanhando o que as outras pessoas fazem e mesmo a questão de provocação ou mesmo de algum tipo de achaque dentro das redes sociais, que também não é bom nessa questão, acaba gerando, né, como esse tipo de postagem acaba gerando uma expectativa das pessoas que é irreal, e aí muitas vezes as pessoas, ou se comparando com outras na rede social, acaba gerando aquela questão de depressão ou mesmo de ansiedade. Então, ou seja, essas são várias questões que podem, né, gerar, inclusive, dependência em relação às redes sociais de maneira geral. Especificamente em relação ao Facebook, né, nesse caso, essa é uma questão mais grave, porque a gente sabe que o Facebook, inclusive, além de tudo isso que eu comentei, ele usa, né, você como um produto, ou seja, ele usa os seus dados, vende os seus dados, né, e tem um ganho em relação aos seus dados, porque ele é bastante invasivo naquilo que você curte, naquilo que você vê, naquilo que você comenta. E aí, essa é uma questão interessante. Lembrando que a empresa Facebook, Instagram e WhatsApp são empresas que estão visando lucro nesse caso aqui. O compartilhamento de dados entre o Facebook e o WhatsApp é real, a gente foi negado por muito tempo pela empresa, mas isso é real e tem acontecido nesse caso aqui, né, nessa situação. Uhum. O Facebook, ele rastreia, a gente sabe também que rastreia outros aplicativos que você usa dentro do seu smartphone, então isso também é um fator ruim nesse caso, né? E assim, isso tudo que eu tenho comentado, na verdade, é para a gente ficar atento à situação. Então, ou seja, se você tem ciência disso que está acontecendo e você consegue ter um distanciamento, né, da rede social para que essas questões não te afetem, ok, acho que é uma questão interessante, mas eu tenho visto que muitas pessoas têm abandonado hoje, principalmente o Facebook, né, exatamente por causa dessas questões que trazem um problema, ou que trazem algum tipo de malefício para os usuários nesse caso. Então, talvez seja a hora, começando aqui 2022, de a gente repensar isso, né, repensar essa situação e ver se realmente vale a pena a gente ter o Facebook como um perfil, ter um perfil no Facebook ou seguir para outras redes sociais, né, que talvez sejam menos invasivas. Mas a tendência é que o Facebook acabe como acabou o Orkut? Aparentemente sim, ele já vem numa queda de usuários, né,
bastante grande por bastante tempo. Desde 2020, na verdade, né, ele já vem perdendo usuários, principalmente dos usuários mais jovens, né? O perfil de usuários mais jovens não tem criado mais perfis no Facebook. Então, ou seja, a audiência do Facebook vem envelhecendo ao longo do tempo, né? Então, ou seja, essa é uma constatação. E o Facebook tem notado isso, tanto tem investido bastante no Instagram, que parece que agora é a rede social da vez, né, nesse caso. Então, não posso dizer que vai acabar, né, mas vai virar uma rede social talvez menos importante, né, dentro do nosso contexto aqui de internet, por exemplo, para isso. Porque o Orkut acabou, né? Exatamente, né? O Orkut foi uma decisão, aí no caso do Google, mas aí foi uma decisão muito específica do Google, porque o Google tinha outras linhas de negócio, né? Tinha lá o Gmail, tinha o Google Calendar, tinha uma série de Google Fotos, o próprio pesquisador, que é um grande carro-chefe do Google em relação a isso, e ele notou que o Orkut, que era do Google, na verdade, não estava sendo produtivo ou dando a rentabilidade que eles esperavam, e com isso eles resolveram apagar. No caso do Facebook, é o carro-chefe deles, né? O Mark Zuckerberg resolveu agora investir praticamente todas as fichas no metaverso, né? Então, ou seja, parece que ele está querendo ir por esse caminho porque ele viu que talvez, né, ou seja, o Facebook tem um prazo de validade, né, determinado, né? Já enxergou isso, né, para frente. A gente estava até comentando aqui que eu, Isaac, por exemplo, a gente perdeu muita coisa que estava no Orkut, né? O Isaac perdeu as fotos da formatura dele ainda. Não tem como recuperar mais, né, Gilberto? Infelizmente, não. Assim, na verdade, assim, minha recomendação é tudo que você coloca nas redes sociais, né? E aí tanto lá no Instagram, ou mesmo no Facebook, ou qualquer outra rede social, você coloca lá, mas que você mantenha uma cópia, né? Ou seja, no seu computador, ou na nuvem, ou em algum outro local. Porque, assim, você está confiando, né, informações importantes ou até lembranças suas a uma empresa que pode, de uma hora para outra, simplesmente falar assim, olha, não vou mais manter essas informações e simplesmente apagar. Então, ou seja, ter uma cópia de tudo que você publica, que seja importante, obviamente, né, que você considere como importante, que você publicou na rede social, é um fator importante, eu considero um outro fator importante também. Bom, a respeito dessa questão dos discursos de ódio, né, das provocações, essas coisas que acontecem nas redes sociais, no caso também do Facebook que a gente está citando, precisa encerrar a conta, de repente, para evitar isso, só dar um tempo, suspender parcialmente, depois volta para a conta, isso pode ajudar? Tem como fazer isso, Gilberto? Pode ajudar, assim, o Facebook tem essa possibilidade, você pode ou cancelar definitivamente a conta, que na verdade ele entra no estado de cancelamento, que ela some, mas ela não é pagada durante um mês, e durante esse mês você pode voltar e reativar a conta, né? Nessa situação você pode suspender, né? Que a conta também, ela some da rede social e você pode retomar ela a qualquer momento. Então, tem essas duas situações. Talvez, né, se você, assim, até para fazer um teste, eu diria assim, seria uma questão interessante, como é que você viveria, né, no próximo mês, por exemplo, sem o Facebook, né, sem entrar no Facebook, sem postar nada no Facebook, sem ver nenhum tipo de postagem no Facebook. Como é que é a sua vida, como é que seria a sua ocupação, seu gasto de tempo, por exemplo, na rede social? Será que isso seria benéfico? É um teste até que eu convido os usuários a fazer. Eu tenho aqui alguns ouvintes que mandaram também as participações. A gente está com uma enquete no ar perguntando se as pessoas usam o Facebook ou não, né? Eu tenho aqui o Bruno dizendo: oi, Patrícia, me chamo Bruno. Eu uso o Facebook porque eu tenho muitos amigos e entro também na parte do Marketplace. A Sônia Chagas conosco. Eu até que uso o Facebook para acessar alguns grupos. O Gabriel Fonticelli conosco. Sobre o Insta, eu uso mais ele. Tenho até Face, mas real, só o Insta já atende e a visualização no telefone é bem melhor do que no Facebook. Tenho uma conta no Face, mas nem app no celular eu tenho dele, eu quase não uso. Eu confesso também, Gilberto, que eu uso o Facebook para ver alguns vídeos de alguns perfis que eu sigo, que eu acho legal, principalmente de receita. Adalberto, como é que está o nosso Instagram aí na nossa pesquisa, na nossa enquete? Vamos lá, no nosso Instagram
Nós temos 65% dos internautas continuam dizendo que não, Gilberto, que eles não usam o Facebook, contra 35% que são usuários aí da rede social, Patrícia. E Isaac, no Twitter como é que tá? 64,9% dizem que não e 35,1% que sim, que usam Facebook. Então, Gilberto, a maioria dizendo que não Veja usa, que- hein? Tá vendo? É uma tendência, nossos ouvintes estão exatamente conectados aí com o andamento das novidades, porque realmente, como eu falei, desde 2020, né, o Facebook tem sofrido uma queda significativa em seus usuários, nesse caso. E, assim, a gente tem que também ver uma outra situação. A interface do Facebook é muito ruim, né? Muito ruim. Né? O Instagram é uma interface muito mais leve, muito mais limpa, né, é muito mais fácil você interagir. Claramente, entra também nessa linha dessa escolha ou preferência dos usuários em relação a isso. Então, realmente, não é à toa que o Mark Zuckerberg enxergou, né, que ele tinha que Gilberto, seguir por outro caminho. fica Oi. comigo para a gente falar sobre essa questão da interface. A gente só vai para o repórter CBN e volta, porque já tem pergunta para você aqui também. Perfeito. De volta com o nosso CBN Vitória, Gilberto Sudré conosco falando sobre o Facebook. Falávamos da questão da interface do Facebook, né, ser mais complicada, mais pesada. O próprio ouvinte falou, né, Gilberto, que do Instagram é mais fácil, que ele nem tem o aplicativo do Facebook no celular. E você falava sobre o Mark Zuckerberg, né? Nem vale a pena investir numa interface melhor para o Face, né? Nesse momento não. O Facebook ele foi criado, né, e recebeu uma série de inclusões, vamos chamar assim, ao longo da vida dele, que tornou aquela interface que eu considero pelo menos pesada, assim, não é muito limpa, assim, poluída com muitas informações no mesmo local, o que hoje em dia dificulta bastante a interação dos usuários. No caso do Instagram, realmente é uma interface muito mais leve, né, muito mais até moderna, eu diria, nesse caso. Então, por isso que os usuários, inclusive, têm preferido, né, essa interface do Instagram, que é muito mais tranquila, muito mais leve de ser utilizada. E aí o Mark Zuckerberg viu, né, com certeza ele viu há bastante tempo, não foi de agora que essa tendência de migração de usuários do Facebook para outras redes sociais, principalmente o Instagram, e está tentando abrir outras frentes, como, por exemplo, o metaverso que eu comentei, né, que é uma aposta, realmente uma aposta dele nesse processo. Aí. Você falou sobre a questão do Facebook fazer rastreamento de outros aplicativos no celular, né? Mesmo que você não esteja usando ele faz isso? Exatamente. O Facebook ele tem uma série já de registros que mesmo que você não esteja usando o Facebook, estando apenas com o aplicativo instalado no seu smartphone, já é possível, ele já é capaz de fazer o monitoramento de uso de outros aplicativos dentro do seu próprio celular. Ele é bastante invasivo, é um dos aplicativos talvez mais invasivos hoje que a gente tenha no nosso smartphone. Bom, se eu quiser salvar o que tem lá, eu consigo salvar tudo de uma vez ou tenho que baixar foto por foto, vídeo por vídeo? Consegue. Na verdade, se você entrar na parte de configuração da sua conta, existe uma opção que você pede para o Facebook te mandar tudo que ele tem a seu respeito. Né? Você tem que entrar sua senha novamente dentro da parte de configuração. Ele vai te pedir alguns dias, porque é um arquivo muito grande, e aí você vai receber no e-mail que você se cadastrou no Facebook um link. Né? Nesse link vai ter a possibilidade de você fazer o download de um grande arquivo, que pode, depende do uso que você tem do Facebook, pode ser arquivos de alguns gigas, né, de tamanho, com tudo aquilo que você tem. Então, os chats que você tem, conversas, postagens, fotos, e ele vai baixar tudo de uma vez só para o seu computador. Olha, eu tenho aqui a Giovana dizendo, Gilberto, ainda não entendi o metaverso. Então, o metaverso, Giovana, a gente até estamos selecionando para fazer um programa da CBN Tecnologia exatamente sobre isso. Mas, basicamente, o metaverso, em poucas palavras, é um ambiente de realidade virtual onde você vai ter um ambiente digital, completamente digital, onde você vai ter ruas, casas, lojas, e você vai ter o seu avatar, ou seja, a sua personalidade digital, andando, né, ou morando, ou convivendo com outros avatares dentro desse ambiente totalmente virtual. Bem diferente, né, Gilberto? Será que todo mundo vai querer entrar nisso? Olha só, tem uma pressão muito grande. Vamos falar a verdade, assim, no caso do metaverso, né, ele não é novo.
A ideia do metaverso não é nova. Muitas empresas já tiveram, né, essa ideia, já vem desenvolvendo há algum tempo essa ideia, né? Ou seja, a gente tinha até jogos, né? O SimCity era um jogo que tinha uma ideia, basicamente, de você criar uma comunidade totalmente digital, com personalidades, pessoas digitais. O filme mais recente que fala sobre isso é aquele Jogador Número 1, você assistiu? Não assisti esse filme ainda. Todo mundo usa realmente aquele óculos virtual e todo mundo vive lá dentro. Raramente alguém vive aqui fora. A ideia é essa, exatamente. Ou seja, um ambiente que não é novidade. Por que ele entrou em moda agora? Exatamente pelo movimento do Mark Zuckerberg de ir por esse caminho de investir alguns milhões de dólares, né, no desenvolvimento de ferramentas, aplicativos, né, e toda essa infraestrutura que vai permitir que o metaverso aconteça. A gente tem que entender também que o metaverso, né, ele não vai ser o metaverso do Facebook. Na verdade, ele só vai funcionar se todos os metaversos de várias empresas diferentes conseguirem se conectar num metaverso maior, né, para isso. O Facebook, obviamente, quer obter o seu controle, vamos chamar assim, nesse ambiente, ser o protagonista desse ambiente do metaverso, mas tem muitas outras empresas, como a IBM e outras, que estão trabalhando também no metaverso. Não é ideia nova, a ideia é antiga, né? Só que agora ganhou destaque por causa do Mark Zuckerberg, né? Então, vamos fazer um programinha só para falar do metaverso mais para frente. Vamos fazer. Olha só, o Edson Botan está aqui dizendo, olha, o Facebook, desativei o meu há 4 meses. E o Gerson Rabelo, brincando com a gente, Gilberto, dizendo que, até uma brincadeira que a gente fez antes do quadro começar, né? Falando, olha, veja só, a gente falando do fim do Facebook pelo Twitter e pelo Instagram, né? E aí ele falando, olha, veja como vocês usam pouco o Face, né? Estão fazendo a pesquisa no Instagram e no Twitter, né? É verdade, assim, eu tenho um perfil no Facebook, mas praticamente eu não posto nada lá, assim, tenho lá só para ter uma posição lá, mas na verdade minha grande rede social é o Instagram, né, é o LinkedIn, são as minhas 2 redes que eu uso bastante, posto bastante nessas 2 redes lá, porque no Facebook realmente não tem muito mais, assim, utilidade, assim, eu não vejo nada de muito interessante ali. O Capixaba usa muito Twitter? Ou usa mais o Insta agora? Mais Instagram eu tenho visto, viu? Mais o Instagram. O Twitter ficou uma rede social que é interessante também, mas numa situação menos... Como ele tem menos gráfico, é menos visual, né? O Twitter, né? Ele talvez tenha um nicho específico de atuação, né? Mensagens curtas, né? Nesse caso. O Instagram chama mais atenção, é um consumo mais fácil do Instagram, porque ele tem muitas imagens, textos curtos, né? Associados com imagens, com comentários, então é mais interessante. Beleza, olha, tem mais perguntas chegando, mas vamos para o nosso Viralizou? Viralizou. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui das perguntas dos nossos ouvintes. Tem um novo golpe do boleto, Gilberto? Exatamente, Patrícia. A gente mal começou aqui em 2022, né? E a gente está vendo que vai ser um ano complicado, viu? Já apareceu no comecinho agora desse ano um novo golpe do boleto que usa o QR Code do Pix, ou seja, o usuário recebe um boleto que é falso, né? Mas com informações que são verdadeiras, porque o golpista ele conseguiu essas informações da vítima através de vazamentos de dados, e ele vai lá e consegue, né, gerar um boleto de o plano de saúde ou de uma operadora de cartão de crédito ou de celular, com essas informações, e tem como pagamento, em vez do código de barras, um QR Code do Pix. E quando a vítima faz o suposto pagamento desse boleto via Pix, na verdade não está pagando nada, está fazendo um depósito na conta do golpista. Então, veja que, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esses novos, né, boletos que a gente recebe, verificar com atenção quem é o remetente, qual é o e-mail, quem se os dados do boleto estão de acordo com boletos que você já recebia daquela operadora de cartão de crédito ou operadora de celular, por exemplo, né, nesse caso, para exatamente ter essa identificação, né, em relação a isso. Outra notícia também, que é outro golpe que começou, né, cedo, agora em 2022, é que bandidos estão enviando para empresas
né, pacotes, né, com o logotipo da Amazon ou de lojas, né, comerciais que são conhecidas, mas dentro, né, pendrives, que são, o mote lá é algum tipo de formulário, informação contra a Covid, coisa parecida, mas, na verdade, o pendrive tem um malware, tem um vírus. E aí, quando esse pendrive é recebido pela empresa e alguém da empresa pega esse pendrive e coloca no computador para verificar o que tem dentro, na verdade, isso infecta o computador das empresas. Então, é uma forma antiga, uma técnica antiga de infecção ou de propagação de vírus, mas que agora voltou, parece que voltou com intensidade no começo de 2022. Então, mais uma vez, as empresas que têm esse tipo receberam esse tipo de encomenda, vamos chamar assim, né? Cuidado com esse conteúdo. Agora, só de plugar o pendrive no computador, ele já começa a atuar? Ou não dá para passar um antivírus nele para detectar alguma coisa? Só para plugar. Na verdade, esses pendrives, eles são preparados, né, com uma técnica chamada de Bad USB, que é uma técnica em que o pendrive, na verdade, ele foi programado para ele emular um teclado. Então, na verdade, o que você faz quando pluga o pendrive no computador é como se estivesse plugando um teclado e já tem um script pré-programado das ações que aquele pendrive vai fazer dentro do computador, provavelmente baixando um código malicioso da internet, instalando dentro do computador, né? E aí ele pode bypassar, por exemplo, os antivírus que estão instalados no computador, por exemplo. Então, é um tipo de ataque antigo, mas bastante perigoso. Uhum. Gilberto, temos aqui várias perguntas de ouvintes, vamos responder. Essa aqui pediu para não ser identificada. Ela diz o seguinte, olha, não quero que uma determinada pessoa me marque no Instagram, mas eu quero continuar vendo o que essa pessoa posta. É possível? Eu acredito que não. Se você, assim, se ela te ver, né, ela vai te marcar lá no Instagram. Não tem como no Facebook, pelo menos eu não conheço, uma forma de como no Facebook você aprovar as marcações que você tem no Instagram. Dá para remover a marcação? A pessoa marcou, eu vou lá e removo a minha marcação? Eu acho que não também. Assim, eu vou até dar uma pesquisa, no Insta, dá? No Facebook dá, porque você pode aprovar ou não. Então, se alguém te marcou, ele vai te perguntar, essa marcação não é efetiva, né, no Facebook, ela vai te perguntar se você aceita ou não aquela marcação, e aí você pode negar, e aí essa marcação não vai ser efetiva. A publicação foi feita, mas a marcação não vai existir. No Instagram, eu acho que não tem como fazer isso. Assim, eu, pelo menos, nunca vi essa opção de você negar a marcação do seu perfil numa foto, por exemplo. Uhum. E o Anov está aqui perguntando, dizendo que ouviu você dizendo que usa no seu celular o Kaspersky como antivírus. Ele quer saber se é o pago ou o gratuito. Eu pago. Eu paguei, é um valor baixo, assim, por ano, né? Eu fiz um pacote mínimo lá, que tem 5 dispositivos, aí tem alguns celulares aqui em casa que usam essa versão do Kaspersky para isso. Eu só respondendo aquela pergunta, Patrícia, da nossa ouvinte, ela pode bloquear a conta dela, né? Assim, se ela bloquear a conta, eu não sei se eu consigo marcar. Eu vou até fazer um teste agora se ela fechar, né, a conta dela, né, só para pessoas que ela aprova, se ainda assim eu consigo marcar essa pessoa numa publicação. Beleza. Ela pediu para não ser identificada, mas a gente termina de responder então na sexta-feira. Perfeito. Fechou então, Gilberto. Obrigada mais uma vez, hein? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente resto de semana, né, para todos. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, querida.